Boa tarde. Nosso grupo vai apresentar um estudo que fala sobre interferência contextual e níveis de habilidade para a aprendizagem do serviço do voleibol. Esse estudo tem como autores Domingos Manuel, Antônio Pisa, Luciano Passos e Plutano. Esse estudo foi postado na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, em 2012. Nosso grupo é o grupo de número 5, que é composto por Darielle Vitória, Antônio Pedro, Guilherme Vanildo, Giovanni Monte, Gabriel Victor e Regiane Souza. Somos alunos do curso de Bacharelado em Educação Física da Universidade de Pernambuco, na disciplina de aprendizagem do conteúdo. Temos como responsável a professora doutora Maria Tereza Capullo. Boa tarde, meu nome é Evandro. Eu vou começar apresentando para vocês do que trata o presente estudo. Vou trazer algumas nomenclaturas, vou trazer alguns termos que vão ser tratados com bastante frequência nos próximos slides. Então, para que fique muito mais fácil assimilar, entender o que significa alguns termos iniciais, vai ser fundamental para que a gente possa entender o estudo como consequência. Primeiro, é importantíssimo salientar a importância que o conhecimento científico tem no ensino do treinamento esportivo e a relevância da organização da prática, como esses dois primeiros pontos eles de fato tratam. O primeiro termo a ser falado é a interferência contextual, que no estudo, no artigo, é tratado como IC. Não é um termo novo, esse termo ele já foi tratado em estudos anteriores, só que não de maneira conclusiva para o treinamento esportivo, que é o objetivo do estudo de fato. Quando eu falo treinamento esportivo, no caso, a modalidade é o vôlei e especificamente a habilidade é o saque, que vai acontecer por baixo e por cima. Vai ficar um pouco mais claro no decorrer da explicação. Primeiro, é importantíssimo entender que interferência contextual é a variação na sequência da prática de diferentes habilidades e o impacto disso na aprendizagem. O que eu quero dizer com isso? Essa variação, pelos estudos anteriores, como eu falei, ela nos mostra que uma interferência contextual alta, que é uma prática de forma aleatória, ou seja, alguns saques serão realizados por cima, um saque realizado por cima, depois um saque realizado por baixo, dois saques realizados por cima, um saque realizado por baixo, ou seja, não tem uma ordem de fato para que o aluno ele possa seguir. Então, essa prática de forma aleatória, baseada em estudos anteriores, ela é mais eficiente. Junto com isso, existe também a prática em blocos, que significa uma interferência contextual baixa, que no caso seria uma determinada quantidade de execuções de saques por baixo, para que depois o participante pudesse fazer uma determinada quantidade de saques por cima. Essa modalidade, essa, esse ponto de vista, digamos assim, seria, mais uma vez, baseado em estudos anteriores, menos eficiente para a fixação da habilidade de fato. Só que esses estudos eles não são conclusivos porque eles não tinham sido trazidos ainda para o treinamento esportivo. Então, não são as únicas possibilidades de interferência contextual. Nós também temos a prática serial, que seria uma mistura da interferência contextual alta e baixa, só que não vem ao caso porque não é tratado no estudo. É só cabo de informação. Então, foram 56 participantes meninas de idade entre 14 e 16 anos, e elas têm níveis de habilidade superior e inferior. Então, uma parcela das meninas com nível de habilidade superior serão submetidas a uma interferência contextual alta, a prática de forma aleatória, e uma outra parcela das meninas que com nível de habilidade superior serão submetidas a uma interferência contextual baixa, que seria a prática em blocos. O mesmo vai acontecer com as meninas de habilidade inferior, para que no final possamos chegar à conclusão, de fato, se esses estudos anteriores que falam que a interferência contextual alta, ou seja, a prática de forma aleatória, é de fato mais eficiente do que a interferência contextual baixa para esses tipos de público.
Então, basicamente, no primeiro o slide, objetivo do eu estudo, tentei trazer eu algumas falei no slide nomenclaturas, tentei trazer anterior, então deu para alguns entender mais ou termos que menos do serão que se usados trata o presente durante as estudo, nossas mas é explicações. investigar os E efeitos para de poder dois chegar tipos de nesse prática ponto que fala do variada, objetivo do estudo, aleatória, em bloco. Na eu aquisição falei da sobre habilidade de duas serviço formas em de voleibol, interferência numa contextual, situação de que é a campo, interferência contextual comparando-se dois alta e grupos de baixa, escolares formados que por níveis de respectivamente fala habilidade sobre alto a e prática de baixo. forma Então, aleatória e como a eu falei, prática não é nada em novo a blocos. questão da interferência Também tem uma outra contextual, forma mas em o presente que estudo a ele gente utiliza visa esses dois entender tipos de essa interferência aplicabilidade de contextual, fato no mas não vem ao caso caso porque não é o de uma objeto do situação de estudo. campo, saques por baixo, Mas saques o por cima. objetivo do Então, estudo uma é investigar os aplicação efeitos de desses dois tipos de resultados que não prática são tão variada, aleatória conclusivos em para o blocos treinamento na aquisição da esportivo. habilidade de serviço no voleibol, numa situação de campo, Então, a comparando-se maneira como dois grupos aconteceu o de escolares estudo, a maneira como formados se por organizaram níveis as de habilidade participantes vão ser alto tratados nos e próximos baixo. slides, Então, mas com as basicamente participantes de o nível objetivo alto do estudo é serão esse. É um, aplicadas um estudo que foi previamente serão feito, aplicados alguns não tão testes, tanto conclusivo, com e relação foi à interferência decidido aplicar contextual isso alta realmente e para interferência uma contextual baixa. Então, modalidade essa esportiva prática ela vai específica, que é o acontecer de vôlei, forma para uma aleatória habilidade e em específica, que é blocos, o saque por para que cima possa e por realmente baixo. saber qual a eficiência disso, qual é o Então, método mais eficiente, basicamente, digamos o assim. objetivo do Se realmente estudo, os estudos eu falei anteriores no slide que falam que a anterior, então deu para interferência entender mais ou contextual menos do que alta, se trata o e no presente caso a estudo, prática de forma mas aleatória, é investigar os ela é mais efeitos de dois eficiente, tipos de e saber prática se variada, isso se aplica de fato aleatória, em nesse bloco, contexto na especificamente aquisição da falando. habilidade de serviço no voleibol, E o mesmo numa vai situação de acontecer para campo, atletas de comparando-se nível dois de grupos de habilidade baixa. escolares formados Uma por parcela níveis de vai ser habilidade submetida alto e à baixo. interferência Então, como eu contextual falei, alta não é e nada outra novo a questão da parcela interferência interferência contextual contextual, baixa, no caso mas a o presente prática estudo ele aleatória visa e em blocos. entender essa aplicabilidade. Bom, boa tarde, meu nome é Regiane. Eu vou falar sobre os materiais e métodos e vou começar falando sobre os participantes. A amostra foi composta por 56 alunos de 14 a 16 anos do ensino secundário de Maputo. O critério de escolha foi para participantes já iniciadas no voleibol, e a seleção foi feita por meio de pré-testes com 100 alunos. 48 foram selecionadas. Desses 48, 24 com habilidade superior e 24 com habilidade inferior. E houve a exclusão de 52 alunas com desempenho intermediário. Falando agora sobre os grupos experimentais, essas alunas foram divididas em 4 grupos. Esses grupos foram divididos por tipo de prática e nível de habilidade. Temos os grupos de prática aleatória e os grupos de prática em blocos. Cada prática com os níveis superior e inferior. O grupo de prática aleatória de nível superior foi composto por 12 alunas. E o de prática aleatória de nível inferior foi composto por 16 alunas. Já em prática em blocos de nível superior, foi composto por 14 alunas e de nível inferior também composto por 14 alunas. A alocação foi com base em ranking do pré-teste, de ordem cruzada para o equilíbrio. Por exemplo, a primeira vai com a 24ª, a segunda com a 23ª, a terceira com a 22ª e assim em diante. Bom, quanto ao consentimento e ética, os participantes e responsáveis foram primeiramente informados, sobre o estudo, tiveram todas as explicações de como iria ocorrer e tudo mais. Foi obtido por escrito, ou seja, entregando, aqueles papeizinhos que a gente entrega com todas as informações, com as assinaturas necessárias. E o projeto, para acontecer, foi aprovado pelo Conselho Científico da Faculdade de Educação Física e Desporto, lá da Universidade Pedagógica de Moçambique.
Boa tarde, meu nome é Giovanni e irei continuar com materiais e métodos, agora falando mais sobre a tarefa motora. A tarefa, ela consistia em realizar o saque do voleibol a partir do lado do campo, fazendo com que passe por cima da rede em direção ao alvo, com o objetivo de conseguir alcançar a maior pontuação possível. Esses alvos, eles foram colocados no plano horizontal, desenhados sobre um tecido 4x4, com as zonas de pontuação circulares, demarcadas por tinta verde. Dessa forma, essas pontuações foram divididas em a maior pontuação no centro ser 10 pontos e decorrente 8, 6 e 4 pontos. A menor pontuação são os 2 pontos, que seria se o indivíduo, no caso o adolescente, acertasse o saque, passasse por cima da rede, só que não fosse nenhum alvo, fosse realmente só na área da quadra. Então, para eles não terem nenhum tipo de nenhuma pontuação, eles pontuariam 2 pontos. A meta dessa tarefa é conseguir desenvolver a precisão no saque, fazer com que eles aperfeiçoem esse movimento e consigam adquirir uma noção melhor de como realizar sem ser algo fazendo na sorte ou na cagada. Como eu já falei em relação às pontuações, acertar em alvos em regiões demarcadas no chão com grandes valores de pontuação. Dessa forma, fazem com que criem meio que um espírito de competitividade, fazendo com que eles queiram se esforçar mais para conseguir cada vez mais acertar a pontuação máxima e tirar a maior pontuação. Continuando, agora irei falar sobre a classificação bidimensional de Gentile, que são divididas, claro, em duas dimensões. Falando da primeira dimensão, nós vemos as condições ambientais da tarefa, que no caso é um ambiente fechado e estável. Por quê? Essa tarefa ela sempre é realizada com os mesmos alvos, distâncias e condições. Então, todo o momento dessa tarefa, o indivíduo, no caso o sujeito, irá realizar o saque do mesmo ponto, com a rede do mesmo tamanho, a mesma direção, a mesma distância. Então, não vai ter nenhuma alteração deles ir um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, subir mais a rede, descer mais a rede. Não. É realmente no modelo padrão até o final, para que assim eles consigam realmente aprender de uma forma mais fácil, sem ter essas interferências que acabam atrapalhando. Bom é exemplificar que normalmente não tem influência nenhuma de adversários ou mudanças externas, como eu acabei de falar. Não vai ter ninguém para interferir no saque, não vai ter ninguém para ficar subindo ou descendo a rede. A dimensão 2 fala sobre a manipulação de objeto, que no caso seria a manipulação da bola. Querendo ou não, para eles conseguirem fazer um saque, nem digo preciso, mas para poder passar da rede, eles têm que ter uma noção boa da hora de jogar a bola para cima, a força, o momento certo de esperar a bola descer e executar o saque, assim conseguindo exigir muito coordenação, força, direção e uma precisão para que eles consigam realmente executar o movimento. Falando agora sobre outros aspectos técnicos da atividade, a tarefa ela é discreta, pois ela acaba possuindo início e fim muito bem definidos, pois cada saque é uma tentativa. Então, o início da tarefa seria, no caso, executar o movimento do saque, e o fim seria em relação à pontuação. Então, já realmente é uma tarefa discreta. O foco principal seria a precisão do movimento, não a velocidade. Então, eles não prezam para a pessoa ficar realmente faz um saque, faz outro, faz não, não. Eles prezam pelo quê? A pessoa faz o primeiro saque, no como fazer o próximo, ela vai ver onde ela errou, onde ela pode melhorar. E assim ela vai, aos poucos, conseguindo criar essa noção, com essa consciência corporal do que elas podem melhorar. Não nessa pressa de fazer tudo errado e acabar só no calor do momento. A complexibilidade ela é moderada a alta, pois, querendo ou não, ela acaba envolvendo uma técnica específica com o controle do corpo e a manipulação da bola. Pois, para ela conseguir fazer o saque de forma adequada que passe pelo menos da rede, para acertar 2, 4, 6, 8 ou 10 pontos, ela tem que ter um controle bom do corpo, para saber a hora de fazer a rotação do quadril, a rotação do ombro, a força para colocar a bola para cima, o tempo certo da bola descer e executar o movimento. O feedback realmente só acontece num período de aquisição. Num período de transferências não tem. Então, eles recebiam uma pontuação após os saques durante a fase de aquisição, só para saber como é que eles poderiam melhorar. Na transferência não tinha esse feedback. Agora, para finalizar materiais e métodos, eu irei falar sobre o procedimento experimental, falar em relação às etapas dessa tarefa. Houve um pré-teste com 5 saques, uma fase de aquisição
com 8 sessões de 24 saques cada, ao total ficando 192 tentativas, para que eles consigam realmente pegar a noção do movimento e acabar aprimorando. O teste de transferência imediato foram 8 tentativas ao fim da fase de aquisição. Então seria realmente para saber se naquele momento eles já tinham pegado o jeito, se eles tinham feeling do movimento, se era realmente ter sido produtivo a atividade. Aí tem um teste de transferência retardado, que é 72 horas após a fase de aquisição. Isso ocorre por quê? Eles precisam saber se após 3 dias os adolescentes eles tinham melhorado o movimento do saque. Pois, querendo ou não, eles fazendo de forma muito repetitiva, como eu já disse, 192 tentativas, a pessoa, pela repetição, pelo feeling do momento, o calor do momento, pode acabar fazendo várias seguidas. Só que às vezes é na sorte. Então, após 3 dias, elas forem executar de novo o saque, aí sim vai conseguir ter uma noção boa se aquilo realmente foi um aprendizado que eles conseguiram melhorar, nem que seja um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de precisão, o movimento certo do corpo, ou se realmente, na fase de aquisição, foram toques de sorte. E o estudo, o piloto, realmente validou o protocolo e foi uma atividade, uma pesquisa muito interessante. Bom, meu nome é Guilherme e irei apresentar um pouco sobre os resultados. Nesse gráfico disponibilizado pelo artigo, a gente consegue ter noção da pontuação em relação às sessões de prática, ou seja, a fase de aquisição. E a gente também tem um pouco falando sobre o teste de transferência imediato, que serve para verificar se o que foi aprendido pode ser imediatamente aplicado. E também o teste de transferência retardado, que serve para avaliar a retenção de aprendizagem, ou seja, se o que foi aprendido pode ser aplicado em outros momentos, por outros tempos. Bom, e com isso, o gráfico também mostra nitidamente que os grupos de melhores níveis de habilidade, tanto de prática aleatória e tanto de prática em blocos, tiveram um desempenho um pouco melhor na fase de aquisição, como mostra no gráfico. Bom, para apresentar melhor os resultados, fiz essa tabela com os principais aspectos e os 4 grupos de prática. Bom, indo primeiro para os níveis de prática aleatória e em blocos dos níveis de habilidades superiores, o primeiro grupo, nas sessões de aquisição, o primeiro melhorou bastante e o segundo melhorou de forma mais constante. Indo para o teste imediato, o primeiro grupo teve o melhor desempenho entre todos, mas o segundo grupo teve o desempenho acabou caindo. No teste de transferência retardado, o primeiro grupo ficou similar ao segundo, em que o segundo se manteve estável. O que a gente consegue tirar de interpretação desses fatos? Para o primeiro grupo, a prática aleatória ajudou no curto prazo, mas o efeito não durou muito. Já para o segundo grupo, a boa aquisição, mas sem vantagem de transferência. Indo para o tipo de prática, continuando a aleatória e em blocos, mas de níveis de habilidades inferiores, na fase de aquisição, o primeiro grupo teve uma pouca melhora em relação ao segundo grupo, melhorou de forma gradual, ou seja, de forma constante. No teste imediato de transferência imediato, o primeiro grupo de nível de habilidade inferior teve um desempenho baixo e o segundo grupo teve uma pequena queda. Já indo para o teste de transferência retardado, o primeiro grupo de nível de habilidades inferiores caiu muito pouco, ou seja, continuou baixo. Já o segundo grupo se manteve estável, melhor do que o primeiro grupo, que a gente consegue tirar de interpretação. Bom, para o primeiro grupo de nível de habilidades inferiores, a prática aleatória não é uma boa para iniciantes. Já para o segundo grupo de níveis inferiores, a prática em blocos é melhor para os iniciantes. Bom, com tudo isso que foi falado, o que a gente consegue tirar de discussão, que vai ser tratado no próximo slide. Bom, falando um pouco agora sobre as discussões e conclusões, principalmente dos participantes com alto nível de habilidade, o gás, com prática aleatória, teve melhor desempenho no teste de transferência imediata, assim tendo uma maior exigência cognitiva elevada. E assim pode ter favorecido os sujeitos com mais experiência. Nesse teste de transferência retardada, essas vantagens desapareceram. Falando um pouco também sobre os participantes com baixo nível de habilidade, o GAI e o GBI, não mostraram diferenças significativas na interferência contextual
não beneficiou os participantes com pouca habilidade. A prática em blocos favoreceu a compreensão dos movimentos básicos. Bom, o que a gente pode tirar de conclusão e discussão sobre esses fatos? Bom, como já foi falado, um estudo investigou o efeito da interferência contextual na aprendizagem do saque do voleibol, considerando diferentes níveis de habilidade entre adolescentes. Os resultados permitem concluir que a prática aleatória favorece sujeitos com maior nível de habilidade, especialmente no teste de transferência imediata. Isso se deve possivelmente ao fato de que esse tipo de prática exige maior atenção e processamento de informações, como foi falado, beneficiando indivíduos que já possuem domínio técnico da tarefa. No entanto, esse efeito não se manteve no teste de transferência retardada, sugerindo que a interferência contextual pode ser temporária e não necessariamente indicar a aprendizagem duradoura. Para participantes com menor nível de habilidade, a prática em bloco mostrou-se mais adequada, pois facilita a compreensão e construção da ideia de movimento. Esses indivíduos não demonstraram ganhos significativos nos testes de transferência, o que reforça a necessidade de maior volume de prática antes da introdução de variações. O estudo também destaca que a interferência contextual tende a se manifestar mais claramente em situações controladas do laboratório, em tarefas simples do que em contextos reais e complexos como prática esportiva escolar. Assim, conclui-se que a interferência contextual não é um fenômeno universal e sua ocorrência depende de relações entre complexidade da tarefa, o nível de habilidade do aprendiz e a quantidade de prática. Por fim, os autores sugerem que, para sujeitos mais habilidosos, a introdução gradual da variabilidade após uma fase inicial da prática em blocos pode ser mais eficaz, enquanto para iniciantes é recomendável começar com prática constante e progressivamente aumentar a variabilidade à medida que o domínio técnico se desenvolve. Bom, dando continuidade, agora às considerações finais, no caso, que nada mais é do que as perguntinhas que a professora mandou no esquema padrão. E a primeira delas é: como vocês classificam o estudo em termos de sua compreensão? Fácil, médio, difícil e por quê? Vamos lá. O estudo, querendo ou não, é médio, entendeu? É médio. Tipo, é um estudo bem estruturado, ele usa uma linguagem acessível, não é uma linguagem difícil, mas ele vai abordar muito conceitos técnicos. Esses conceitos técnicos vão exigir algum conhecimento prévio, entendeu? Em aprendizagem motora. Então, por esse motivo, eu considero o estudo médio. E bom, a segunda pergunta agora. O que este estudo acrescentou para seu conhecimento sobre como os humanos adquirem habilidades motoras? Bem, o estudo acrescentou, na verdade, a gente já viu isso, né, nas aulas, a professora já falou, mas o estudo mostra a interferência contextual. Mostra que a interferência contextual funciona melhor em praticantes mais experientes, que se beneficiam das práticas aleatórias. E os iniciantes podem ter dificuldades com a alta interferência contextual, sendo mais indicado, obviamente, o treino em blocos. Terceira perguntinha: qual o conhecimento específico vendo deste texto que vocês poderiam utilizar para fundamentar alguma intervenção com crianças, adolescentes e idosos? Bom, vamos lá. No caso aqui, vamos começar pelas crianças e os adolescentes. Supondo que crianças e adolescentes são iniciantes, a gente utilizaria a prática em blocos, que exige baixa interferência contextual. Já adolescentes e adultos que seriam mais experientes, a gente usaria a prática aleatória, que exigiria alta interferência contextual. E os idosos vai variar um pouquinho, mas o ideal mesmo seria começar com a baixa interferência contextual e aumentar gradualmente, né, conforme o progresso deles, entendeu? Essas estratégias iam ajudar a personalizar o ensino motor, tanto em educação
quanto esportes e também reabilitação. E, ademais, é isso.